Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Daisy, para mais uma aula de física com vocês. E aí, pessoal, gostaram do meu visual? Tá parecendo um personagem, né, de joguinho. Deixa aí para vocês adivinharem quem é, tá bom? Galerinha, olha só, nós estávamos conversando em aulas passadas, quem lembra o que nós estávamos falando? Exatamente, nós estávamos falando de potência elétrica, fizemos a definição de potência elétrica, falei para vocês que a potência está relacionada à corrente, está relacionada à tensão, está relacionada também à resistência. Em falar nisso, nós também conversamos sobre instrumentos de medidas elétricas, lembram? O amperímetro, que mede corrente elétrica, nós vimos aí o ohmímetro, que mede resistência. Nós vimos também o multímetro, que é um que mede várias coisas, além de corrente, mede também tensão, mede resistência. Nós vimos voltímetro, que mede tensão. Nós também vimos sobre equipamentos elétricos e geração de energia, certo? Pessoal, hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo falando sobre geradores elétricos. Afinal, o que é um gerador elétrico? Para que ele serve? Qual é a utilidade do gerador? Vamos lá começar? Olha só. Lembram, pessoal, do pré-requisito? Eu tinha pedido para vocês assistir o vídeo Física Geradores Elétricos, lá com a duração de 45 segundos e 10 minutinhos aqui, ok? Espero que vocês tenham conseguido assistir a esse vídeo, que ele é importante para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, jovens, o que nós vamos ter hoje? Geradores e receptores, ok? Nós vamos começar pelo gerador. Vamos trabalhar o conceito de gerador elétrico, curva característica de um gráfico de gerador elétrico, ok? Nós vamos ver como se comporta esse gráfico e também vamos fazer algumas aplicações e vocês vão ver que gerador elétrico está mais presente no nosso dia a dia do que vocês possam imaginar, tá bom? E como habilidades, o que nós vamos ter a partir da nossa aula de hoje aqui? Definir gerador elétrico e reconhecer os diversos tipos de gerador em uso atualmente, ok? E também, pessoal, reconhecer a curva característica do gerador e utilizar a equação do gerador na resolução de situações problema. Bom, por que eu falo isso para vocês, pessoal? Eu vou trazer alguns exercícios lá na nossa próxima aula de resolução de exercícios que tem questões de vestibular também, que pedem para você identificar graficamente o que é um gerador, o que é um receptor, tá bom? Então, nós sabemos essa questão da curva característica desses equipamentos, ajuda aí na resolução de algumas questões, ok? Vamos continuar, olha só. Ali, nós vamos começar com o conceito de gerador. Então, pessoal, se liga aqui. Geradores elétricos são aparelhos que convertem energia, ok? Vamos lá, primeira definição, converte energia, tá? O nome gerador elétrico sugere um conceito muito errado. Por quê, professora? Pois a energia não é gerada, e sim transformada, pessoal. Olha o nome aqui, gerador, ele converte energia. Tá bom? Ele converte um tipo de energia em energia elétrica, tá? Apesar do nome ser gerador, essa energia, ela não é gerada, ela é transformada, tá bom? Por que isso? Porque se essa energia aí ela fosse gerada, ia ferir o princípio de conservação de energia na física, tá bom? Então, o nome gerador é gerador, mas ele converte energia, ok? Entendido isso? Pessoal, olha só, aqui tem algumas figurinhas, aqui eu coloquei uma pilha, tá? Que é um exemplozinho aí de bateria, e aqui eu coloquei um gerador. Bom, vamos explicar. A corrente sempre existe enquanto há diferença de potencial elétrico entre dois pontos ligados.
pré-requisito principal da corrente elétrica, né, pessoal? Eu tenho que ter diferença de potencial elétrico entre os polos de um condutor para eu ter orientação das cargas e ter corrente elétrica, ok? Bom, por exemplo, mas esta pequena duração quando estes corpos são eletrizados pelos métodos vistos em eletrostática, tá? Quando a gente eletroliza, pessoal, os corpos, eles estão eletricamente eletrizados, é porque teve o quê? Troca de carga, tá bom? Teve troca de carga aí. Pessoal, olha só, a forma encontrada para que haja uma diferença de potencial mais duradoura é a criação de geradores elétricos. Como assim, professora? Eu não entendi muito bem. Bom, pessoal, quando o corpo está eletricamente eletrizado, é porque você atritou, você colocou em contato ou você induziu. Lembram isso? Ok. Mas essa eletrização é por um pequeno intervalo de tempo. Não é suficiente para alimentar qualquer equipamento elétrico, por exemplo. Para a gente fazer isso, eu tenho que ter o quê? Uma diferença de potencial mais duradoura. Então, a gente tem aí a criação de geradores elétricos, que são construídos de modo que haja tensão por um intervalo de tempo. Então, pessoal, gerador, eu tenho que ter tensão, que é a nossa DDP, por um intervalo de tempo, ok? Então, eu tenho que aumentar esse intervalo de tempo aí, para que haja essa tensão e eu consiga ter a minha corrente para alimentar qualquer coisa. Entendido isso? Fechou? Então, assim, a função de um gerador é garantir que a diferença de potencial elétrico, DDP, ou tensão elétrica, dure mais tempo e que não interrompa o circuito elétrico. Entendido, pessoal? Então, o gerador, ele converte uma energia em energia elétrica e a função dele é fazer o quê? Venham aqui comigo. A função dele é garantir que a DDP, que é a diferença de potencial elétrico, ou a tensão elétrica, aquela lá em volts, ok? Dure por mais tempo e eu não interrompa lá o fluxo de corrente elétrica. Entendido isso? Ok? Vamos continuar, olha só. Aqui nós temos uma figurinha, nós temos aqui um aparelho. Que aparelho, professora? Pessoal, pode ser qualquer tipo de aparelho que precise de corrente para poder funcionar, tá? Então, nós temos aqui um aparelho. Bom, num desses polos, o potencial elétrico é negativo e sua tensão é menor, ok? Enquanto no outro polo, o potencial elétrico é positivo e sua tensão é maior, ok, pessoal? Então aqui, ó, vocês podem observar na figura, nós temos aqui, ó, a tensão ou a DDP, nós temos aqui uma resistência, ok? Uma resistência em ohms e aqui nós temos uma força eletromotriz que nós vamos esclarecer mais adiante também, tá bom? E aqui nós temos, olha só, a corrente que ela está circulando aqui nesse circuito. Entendido isso? Ok? E aqui nós temos, olha só, que esse circuito elétrico é percorrido entre dois pontos existentes aí no nosso gerador. Entendido, pessoal? Então aqui é para a gente começar a nossa definição, ok? Aqui nós temos uma bicicleta modelo 2021, só que não, né? É uma bicicleta aqui bem antiga, tá, pessoal? E aqui nessa bicicleta tem um negocinho, um aparelhinho chamado dínamo. O dínamo, ele é o exemplo mais comum que nós temos de gerador elétrico. Nesse caso aqui, ele está gerando corrente contínua, tá, pessoal? De uma bicicleta, ok? Esse geradorzinho aqui, para ele funcionar, ele depende de indução eletromagnética. Professor, o que é isso? Eu vou explicar para vocês mais adiante, tá bom? Então tá aqui a nossa bicicleta. Nós temos aqui um dínamo, ok? E aqui com o movimento da bicicleta, o que ia acontecendo aqui? Eu ia ter aqui uma geração de corrente através de um processo físico, tá, pessoal? De indução, ok?
Então aqui o nosso dínamo é o exemplo mais comum que tem de gerador de corrente, tá? Então tá ali, ó, só para vocês verem, foi circulado aqui, ó. E ali a figura mais amplificada, como eu tinha mostrado para vocês, tá bom? Aqui, pessoal, temos outro desenho, tá? Isso aqui é uma solenoide, tá? Professora, com uma solenoide. Nós vamos ver em aulas posteriores, mas, só para esclarecer aqui, são essas várias espiras, uma emendada na outra aqui, como algo contínuo, tá bom, pessoal? E aqui é um ímã em barra que está entrando e saindo, ok? Esse ato do ímã entrar e sair vai gerar uma corrente aqui, tá bom? E esse galvanômetro aqui, ele vai apontar essa corrente. Professora, por que um galvanômetro? Como eu tinha falado para vocês na aula de aparelhos, é para medir corrente de baixa intensidade. Tá bom, pessoal? Ok. Então ali eu tenho a indução eletromagnética utilizada pelo dínamo para converter energia mecânica em energia elétrica, tá bom, pessoal? A energia mecânica vai ser ali do movimento da bike e eu vou converter essa energia através do dínamo em energia elétrica. Tranquilo? A lei básica de indução eletromagnética é baseada na lei de Faraday de indução combinada com a lei de Ampère, que são matematicamente expressadas pela terceira equações de Maxwell, tá, pessoal? Então, essa lei aqui que explica lá o nosso dínamo é baseada na lei de Faraday, na lei de Ampère, e está lá nas equações de Maxwell também, ok? E aqui é só um desenho para a gente fazer uma representação, tá? Olha só, nós temos aqui, ó, a figura novamente, ok? O dínamo, ele tá aqui dentro, tá, pessoal? Ó, ele tá aqui, ó, ok? Aqui tá as ligações, tá bom? E esse dínamo funciona convertendo energia mecânica, como eu falei para vocês, contida na rotação do seu eixo, que faz com que a intensidade de um campo magnético produzido por um ímã permanente que atravessa um conjunto de enrolamentos varie com o tempo. Então, pessoal, o que está acontecendo? Eu estou movimentando aqui, ou seja, estou movimentando a minha bicicleta, movimentando o meu dínamo, eu tenho aqui um ímã e com esse movimento, o que está acontecendo? Com esse movimento, eu estou tendo uma variação desse campo magnético, tá? E essa variação de campo magnético vai induzir a passagem de uma corrente. Entendido isso? Ok? Vamos continuar, olha só. E ali nós temos que, como eu falei para vocês, tá? Nós temos a variação desse campo com o tempo e que pela lei de indução de Faraday leva à indução de tensões em seus terminais. Como assim, professora? Tensão, gente, é o quê? Voltagem, é volt, é DDP. Entendido isso? Ok? Bom, a energia mecânica, muitas vezes proveniente de uma turbina hidráulica, como por exemplo aqui, ó, lá era proveniente do movimento da bicicleta. Aqui a gente tem uma turbina hidráulica. Eu vou ter movimentação aqui também, tá? Pode ser uma turbina hidráulica a gás ou a vapor. E nesse caso aqui, essa energia mecânica é utilizada para fazer girar o rotor. Tá? O rotor está aqui dentro, tá, pessoal? Esse rotor induz uma tensão nos terminais dos enrolamentos que, ao serem conectados a cargas, levam à circulação de correntes elétricas pelos enrolamentos e pela carga, tá, pessoal? Então aqui, ó, nós temos um exemplo, ok, de turbina hidráulica, tá? Por que é bacana entender isso daqui? Para a gente entender a geração de energia elétrica nas mais diversas usinas que nós temos aí, tá bom? E aqui, pessoal, no caso de um gerador que fornece uma corrente contínua, o interruptor mecânico ou anel comutador, que é chamado dessa forma, alterna o sentido da corrente de forma que a mesma permaneça unidirecional, independente do sentido da posição da força eletromotriz induzida pelo campo, tá, pessoal? Então, o gerador de corrente contínua, ele tem esse mecanismo aí, ok?
Bom, os grandes geradores das usinas geradores de energia elétrica fornecem corrente alternada e utilizam turbinas hidráulicas e geradores síncronos, tá? Pessoal, nós vamos ver isso daí na próxima aula, ok? E aqui, continuando com a questão da função do gerador elétrico, nós sabendo, né, que a função básica do gerador elétrico é abastecer um circuito para que haja passagem de corrente, como eu falei para vocês, temos que analisar o que é um gerador ideal e o que é um gerador real, certo? Tem muitas coisas na física, pessoal, quando a gente faz aí análise de equipamentos. Lembram que eu tinha falado para vocês dos instrumentos de medida elétrica? O que nós falamos lá? Que para não ter interferência no circuito, tinha que ter resistência basicamente nula, né? No caso do perímetro, e do voltímetro teria que ser o quê? Infinita. Isso seria o ideal. Mas no real nós sabemos que os equipamentos eles estão sujeitos a alterações. Então o gerador é a mesma coisa, nós temos o ideal e nós temos o real. Então vamos conhecer, olha só. Então ali o gerador ideal é um gerador capaz de fornecer as cargas elétricas que o atravessam toda a energia, tá bom, pessoal? Toda a energia. A tensão elétrica medida entre seus polos leva o nome de Fm. O que é Fm? Força eletromotriz, ok? E como eu tinha falado para vocês aqui, né, está representada por essa letrinha. Essa letrinha que parece um E é um epsilon, tá, pessoal? Letrinha grega, ok? Então tá aqui, ó. Aqui, força eletromotriz, o que vai ser nesse caso? Tensão elétrica medida nos polos desse gerador. Apesar de ser força eletromotriz, pessoal, cuidado, a unidade não é em Newton, tá bom? A força eletromotriz é um tipo de tensão elétrica, então também é em volts, ok? Entendido isso? E ali, já o gerador real é quando a corrente elétrica que o atravessa sobre uma certa resistência interna, vamos representar a resistência interna por Rzinho, faz com que haja uma perda de parte da energia total, tá, pessoal? Então, real, claro, é quando a gente tem aí uma parte perdida de energia, ok? E isso acontece por causa de alguma resistência interna que tem aí nesse circuito. Deixa eu voltar aqui rapidinho, olha só, esse seria o ideal, ok? Vocês podem ver aqui, ó, eu posso fornecer aqui a carga elétrica, toda a energia que atravessa, ok? E essa tensão aqui é a força eletromotriz. No real, a gente tem o quê? Uma perda dessa energia devido aqui a uma resistência interna, tá bom? Então, só para vocês compararem as figuras, tá bom? Continuando, como é que é a curva de um gerador? Professora, gerador tem gráfico? Tem, pessoal. O que eu tinha falado para vocês? Né, o gerador ele vai ter uma função de fornecer aí uma tensão por um intervalo de tempo maior, certo? Do que seria fazer um processo de eletrização simples. Então, se eu estou relacionando uma grandeza com o passar do tempo, eu vou ter um gráfico que é gerado através de uma função, tá bom? Vamos continuar, olha só. Então, ali, sabemos que dentro de um gerador elétrico há uma perda de energia elétrica devido à sua resistência interna. Esse é o nosso gerador real, correto? Então, dessa forma, eu vou ter uma queda de tensão. Então, a tensão entregue ao circuito será o quê? Menor, né, pessoal? Parte dela vai ser perdida por causa da resistência interna do gerador. Entendido isso? Então, tá aqui a nossa equação do gerador, para a gente entender isso. Olha só, a tensão que vai ser entregue depende aqui, ó, da força eletromotriz, da resistência interna do gerador e da corrente. Então, aqui nós temos, olha só, tensão elétrica, força eletromotriz, resistência elétrica, e o que eu falei? Corrente
elétrica. Entendido, pessoal? Então tá aqui a equação de um gerador, ok? Então, quando nós estivermos trabalhando o gerador, nós vamos ter essa equação. Ou seja, vai ser aqui a tensão, a força eletromotriz, menos alguma coisa, que nesse caso é a resistência interna e a corrente, ok? Entendido isso? Observando a equação do gerador real, temos uma equação de reta, pessoal. Olha só, vamos observar aqui, ó. Ok? A gente pode ver que é uma função de primeiro grau, tá? É uma funçãozinha de primeiro grau. Então tá aqui, vai ser uma reta inclinada para baixo, ok? Isso quando eu olho o gráfico da tensão pela corrente, tá bom? Tá aqui, ó, tensão pela corrente. Aqui em cima tem expoente 1, que indica a função de primeiro grau, ok? Reta inclinada para baixo. Entendido isso? Fechou? Quando a corrente é igual a zero, ou seja, nula, não tem passagem de corrente, a gente fala que a tensão é igual a Fn, ok? Nesse caso, o circuito vai estar o quê, pessoal? Aberto, né? Se eu não tenho corrente, o meu circuito está aberto, ele não está ligado a nada. Entendido isso? E aqui nós temos novamente a equação e o gráfico. Quando a tensão é igual a zero, a corrente vai ser igual à corrente contínua que passa aí, ok? Então tá aí, olha só. E a gente tem aqui a corrente de curto-circuito, tá, pessoal? Nesse caso, a tensão no circuito é nula e a corrente que atravessa no circuito é máxima, ok? Isso, ó, quando a minha tensão é igual a zero, a minha corrente que atravessa é igual à corrente de curto-circuito. Entendido isso? E aqui é só uma expressão para a nossa corrente de curto-circuito, ok? Que é aqui a Fn dividida pela resistência interna do gerador, tá bom? Para entender melhor, pessoal, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Vamos ver o que nós temos aqui nesse exemplo. A curva característica de um gerador é dada a seguir. Sabendo que o gerador está associado a uma lâmpada, cujos dados nominais são 4,5 watts, que nesse caso é a potência, e 1,5 volts, que nesse caso é a tensão de alimentação da lâmpada. Determine a resistência interna do gerador, a intensidade da corrente no circuito, que contém o gerador e a lâmpada. Letra C, a tensão elétrica entre os terminais do gerador. E na D, ele quer saber a diferença entre a tensão disponível entre os terminais da lâmpada e sua tensão nominal, que é essa daqui, tá? E tá fazendo a seguinte pergunta: o que esse valor representa em relação ao brilho esperado para essa lâmpada? Bom, vamos começar aqui, pessoal, da letra A. Resistência interna é o Rzinho. Do gráfico, nós podemos extrair as seguintes informações. Quais são? Vamos lá. A força eletromotriz, que está aqui, e a nossa correntezinha de curto, né? Que está aqui, ok? Como a corrente de curto aqui, ela é a eletromotriz sobre a resistência, eu posso isolar a resistência, né, pessoal? Então, vai ficar o quê? Eletromotriz dividido pela corrente. Nesse caso, dividindo aí 1,5 para 6, eu tenho uma resistência interna de 0,25 ohms. Ok? Então, nesse caso, quero descobrir a resistência, é só você pegar esse valor e dividir para esse valor do gráfico, ok? Na letra B, a intensidade da corrente no circuito que contém o gerador. Então, tá ali, eu tenho novamente o gráfico, ok? E nós temos os dados da lâmpada. Bom, se eu fizer uma associação dessa lâmpada no circuito, nós sabemos que ela não será submetida a uma tensão de 1,5. Apesar desse valor ser idêntico, como vocês podem ver, à Fn do gerador. Pois, o que vai acontecer, pessoal? Parte dessa força eletromotriz do gerador sofre uma queda de potencial na resistência interna,
que é aquela que nós achamos na letra A, tá? Nesse caso aqui, com base nos valores nominais da lâmpada, devemos calcular a sua resistência, que pode ser considerada constante. Então, tá aqui usando a formulazinha da potência, nós vamos pegar aqui, ó, colocar 1,5 ao quadrado, dividir pela potência e vamos obter aqui, ó, quanto de resistência? 0,5, ok? Logo, para eu calcular essa corrente aí, o que que eu vou precisar? Sabendo que o RI, né, pessoal, resistência vezes corrente, e essa aqui é a nossa equação do nosso gerador. Para calcular essa corrente aqui, ó, como eu falei para vocês, essa questão da tensão, olha aqui, a gente vai substituir esses valores de resistência, substituir a FEN e vai achar a corrente, tá? Então, olha aí, ó, tudo que tem vai para um lado, que não tem fica do outro. Dividindo 1,5 por 0,75, eu vou ter a corrente que atravessa, é 2 amperes, ok? De corrente. E a C, a tensão entre os terminais, como é que nós vamos calcular, pessoal? Bom, já tem aqui o gráfico. Nós temos aqui a resistência interna do gerador, a corrente que atravessa. Agora a gente vai calcular a tensão que está pedindo, usando a equação do gerador ali, ok? Substituindo os valores, eu vou obter quanto? 1 volt, ok? Nós vamos obter 1 volt, tranquilo? E para fechar essa tensão disponível aí, qual é a diferença? Bom, o nominal é 1,5, ok? O que nós achamos na letra C é 1. Então, qual vai ser a diferença perdida aí, pessoal? 0,5 volts, ok? E esse valor, o que ele representa? Vai mostrar uma diferença de tensão que a lâmpada precisa para brilhar normalmente, ok? Então, eu preciso de 1,5, eu estou fornecendo 1, então eu vou ter uma defasagem de luminosidade, tá, pessoal? E o valor disponível, como eu falei para vocês, ele é menor que o necessário, então o brilho da lâmpada será o quê? Menos intenso. Em resumo, se fornece menos que o necessário, o brilho diminui. Entendido isso? Ok? Tranquilo, né, pessoal? Quais são as aplicações aqui que nós temos de geradores no nosso cotidiano? Nós temos vários tipos de aplicação, tá, pessoal? É um leque bastante diversificado aí, ok? Por que isso? Porque a gente basicamente utiliza energia elétrica para tudo das nossas atividades, né? Aqui, pessoal, olha só, nós vamos ver um vídeo de como escolher geradores, tá bom? A gente vai ver esse vídeo aí e daqui a pouco eu tô voltando, ok? Você sabe escolher geradores? Então fica ligado no vídeo para saber mais sobre esse produto. Oi, tudo bom? Você pode me ajudar? Oi, claro, posso sim. Qual a sua dúvida? Eu estou procurando um gerador, só que eu não tenho a mínima ideia sobre os modelos. Bom, você já deve saber, o gerador ele é indicado para o caso de falta de energia e também para locais que não têm ligações elétricas, como por exemplo uma obra ou um camping. O gerador é uma solução móvel. Entendi. Eu vi também que há geradores a gasolina, diesel. Qual que é a diferença? Os geradores a gasolina são indicados para locais com maior fluxo de pessoas, porque ele é silencioso, então você pode usar em uma casa, em um camping. Além disso, ele tem um bom custo-benefício e a manutenção dele é baixa. Entendi. E do diesel uso quando? Bom, o gerador a diesel ele é usado para ambientes maiores, como por exemplo um hospital, um evento. E como o diesel é mais barato, você vai pagar mais cedo o seu investimento. Ah, legal. E como eu sei qual gerador eu devo escolher para atender a quantidade de equipamentos que eu vou ligar? Bom, neste caso você deve somar o consumo dos equipamentos em watts, mais uma margem de segurança. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu somar todos os equipamentos que eu tenho e a quantidade em watts for mais ou menos 800, qual gerador que eu uso? Bom, neste caso, com a margem de segurança, é recomendado usar esse aqui, ó, de 1.200 watts. Assim, você não corre o risco de sobrecarregar o seu aparelho. Mas eu vi também que há aparelhos que consomem mais energia do que a quantidade de watts, é verdade? Sim, é verdade. São os motores elétricos por indução.
Eles são muito encontrados em geladeira, refrigeradores e, nesse caso, quando ligados em um gerador, eles gastam 4 vezes mais. Então, por exemplo, se o seu freezer gasta 100 watts, ligado a um gerador, ele vai gastar 400 watts. Então, se eu tenho uma lâmpada que gasta 10 watts, ele consome 10 watts. Se eu tenho um computador de 120, mas se for um freezer, por exemplo, de 100, eu considero 400? Isso mesmo, está certinho. Mas fique atento na hora de ligar os aparelhos ao seu gerador. Existem alguns equipamentos eletrônicos que são ultrassensíveis e como a energia gerada oscila bastante, corre o risco deles nem ligarem ou de queimarem. Por isso, sempre que tiver a dúvida de qual equipamento ligar, pergunte para um colaborador ou para mim mesmo. Obrigado, viu? Ajudou bastante. Imagina, sempre que precisar, estou aqui. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, acabou o nosso vídeo, já deixei aqui no slide para nós, ok? Vocês viram lá o vídeo de um rapaz entrando numa loja, de como ele vai escolher um gerador, ok? E deu para dar uma explicada aí dos tipos de geradores que nós temos, né? E aqui a gente vai continuar com as aplicações. Vamos lá, o primeiro, gerador mecânico. O que faz o gerador mecânico? Utiliza energia mecânica e a converte em energia elétrica. Um exemplo, professora, tá aí, olha, alternador de carro, tá, pessoal? Então, alternadores de carro são geradores elétricos mecânicos. Pois, como o nome fala, converte energia elétrica, tá? Convertida aí da energia mecânica. O que nós temos mais aqui? Gerador químico. O gerador químico utiliza energia química, tá? Então, aqui nós podemos fazer intuição pelo nome, tá bom? Gerador mecânico utiliza energia mecânica. Lembrando que o gerador, o que ele faz? O gerador, pessoal, bota aqui comigo. O gerador ele vai converter um tipo de energia em energia elétrica, ok? Então, gerador mecânico, energia mecânica em energia elétrica. Exemplo, alternadores de carro. Gerador químico, ele vai pegar energia química e converter em energia elétrica. Exatamente isso, vocês acertaram. Então, vamos lá por exemplozinho de gerador químico. Então, tá ali, ó. Ele converte essa energia química ou potencial em energia elétrica. Exemplos, baterias e pilhas, pessoal. Então, pilha é um tipo de gerador químico, ok? E aqui nós temos, olha só a imagem, como vocês podem ver, da bateria e de detalhes da pilha. Então, nós temos aqui os terminais, tá? E aqui vocês podem ver as camadas do que é feito uma pilha. É por isso que a gente não pode descartar pilha em qualquer lugar na natureza, tá, pessoal? Então, tá aqui. Continuando, olha só, gerador térmico. Térmico lembra o quê, pessoal? Exatamente, lembra energia térmica. Então, o gerador térmico utiliza energia térmica e a converte em energia o quê? Elétrica, ok? Exemplos, pessoal. Turbinas a vapor. Então, turbinas a vapor, elas se movimentam através aqui, ó, da energia térmica. Ó, você tem uma caldeira, aqui você tem vapor, e esse vapor aqui, ó, vai movimentar essas turbinas e, consequentemente, aqui vai fazer agir o gerador e nós vamos ter aqui, ó, convertido em energia elétrica. E aqui nessa outra imagem, um gerador moderno aqui com turbina a vapor, tá bom? Ó, você pode ver, tá aqui a pessoa, tá aqui o gerador, só para vocês terem uma ideia de tamanho, tá bom? Temos mais exemplos? Temos, pessoal, nós temos aqui, ó, o gerador luminoso. Aí você pensa o que é luminoso? Você pensa em luz, né? Então, luminoso aí você pensa em luz. Ele utiliza a energia luminosa e a converte em energia elétrica, pessoal. Exemplos aí bem comuns, vem aqui comigo. Exemplos aí comuns são as placas solares, né? Então, as placas solares são exemplos de geradores luminosos. Eu vou aproveitar as ondas eletromagnéticas, que nesse caso é a radiação que vem do espaço, da nossa estrela maior, o Sol, e vou fazer essa conversão em energia elétrica, tá? E eu falo para vocês que é um dos melhores tipos de energia em questão de
poluição e também energia limpa, tá, pessoal? Porque não polui, não tem impacto, né? Vamos continuar ali. Olha só a imagem para vocês darem uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó. Nós temos o painel fotovoltaico, ok? Que são dessas plaquinhas solares aqui, tá? Então aqui nós vamos ter todo um processo, ó. Tá aqui, ó, fornecendo aqui, ó, a corrente, né? A tensão. Aqui a gente tem o controlador de carga. Aqui nós temos as baterias, né? Aqui nós temos as baterias, ok? E aqui nós temos os nossos aparelhos. Então aqui é uma representação de uma maneira bem simples, ok? E ali nós temos exemplos de placas solares, tá, pessoal? Assim, opinião é um dos melhores tipos de investimento em questão de energia, né? O Brasil daria muito para fazer isso daqui, daria muito certo, né? Deixa eu ver se nós temos mais exemplos aqui. Temos gerador eólico, utiliza energia eólica e a converte em energia elétrica. Então aqui, ó, nós temos um esquema, como vocês podem ver. Então, essa energia eólica vai ser o que? Energia dos ventos, né, pessoal? Quem já viajou aí para fora do estado, né? Em alguns locais do Nordeste, uma vez eu estava viajando de carro e eu vi passando um caminhão com uma turbina enorme. Pessoal, vocês não têm noção, é muito grande essas turbinas. Então, eles fazem ali para aproveitar a energia do vento. Então, principalmente em regiões onde tem grande incidência de vento, o pessoal utiliza isso daí para poder gerar energia elétrica. Também é uma forma bacana de energia elétrica. Olha ali no desenhozinho de novo para vocês verem com mais atenção o nosso esquema aqui, ó. Tá aqui, ó, a rotação da hélice. Ela vai acionar o motor gerador, tá aqui. Aqui nós vamos ter um multiplicador, ele aumenta a velocidade do giro, ok, pessoal? Aí aqui, ó, nós temos aqui todo um processo, tá? Ao chegar na central de transmissão, a energia é enviada diretamente para a rede elétrica, ok? E também a energia produzida é enviada para a central de transmissão, tá? Então aqui nós temos também um tipo de gerador de energia bem bacana, tá bom, pessoal? E aqui, ó, no desenho são aerogeradores, ok? Aqui são nossas referências. Galerinha, olha só, eu vou mostrar para vocês uma simulação rapidinho daquilo que eu estava falando da lei de Faraday. A professora ficou meio complexo, mas eu vou colocar aí na nossa simulação, tá bom? Vamos ali comigo, olha só. Olha só, pessoal, aqui é o nosso simulador PHET, né? Que eu, como tinha falado para vocês, já utilizei em outras aulas aí. Ele é feito pela Universidade do Colorado, tá bom? Todos os créditos são para eles. Então aqui, ó, só para a gente entender, nós temos aqui, ó, uma solenoide, como eu falei para vocês. São várias espiras, né? Uma ligada à outra aqui. Aqui nós temos, ó, eu posso medir, colocar um voltímetro para medir tensão. E aqui eu posso colocar as linhas de campo. Olha só o que apareceu aqui quando eu coloco as linhas de campo. Apareceu um ímã, né? Nós vimos isso em campo magnético e aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, está escrito lei de Faraday. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse ímã, ó, eu vou aproximar aqui, ó. Vocês estão ouvindo o barulhinho? O que acontece? O campo magnético aqui variável, ó, vai fazer com que induza uma corrente aqui no circuito e eu vou acender essa lâmpada. Mas essa corrente, ó, ela só existe enquanto eu estou passando o ímã aqui dentro. Olha só, opa, ó, que bonitinho. Eu posso fazer com duas também, olha só, ó. Aqui tem 4 voltas, né? Vamos fazer com duas. Opa, professora, aqui a intensidade do brilho da lâmpada é menor. É, pessoal, porque está relacionado o que aqui a nossa corrente? Ao número de voltas, ok? Só para vocês entenderem a questão da indução eletromagnética. Campo magnético variável induz corrente elétrica no circuito. Entendido isso? Ok? Galerinha, olha só. Fiquem comigo que na próxima aula tem revisão de conteúdo e também tem resolução de exercícios, tá bom? Até mais, tchau, tchau!